dia para você nesta segunda-feira, dia 25 de abril. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Mais uma semana começa e nada melhor do que estar bem informado. Então vamos juntos. Nesta edição você confere. Aposentados começam a receber o 13º a partir de hoje. Polícia desarticula 2 quadrilhas do tráfico que ostentavam riquezas. Nos destaques internacionais, Macron é reeleito e diz que novo mandato não será a continuação do primeiro. Atenção, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Começa hoje o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Entre os dias 25 de abril e 6 de maio, o benefício será liberado de acordo com o número final do NIS. Atualmente, mais de 36 milhões de pessoas têm direito ao benefício. Vale lembrar que para quem ganha um salário mínimo, que é cerca de 60% do grupo, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde janeiro deste ano. Já para os aposentados que recebem acima do salário mínimo, o 13º salário vai começar a ser pago a partir do dia 2 de maio. A medida deve injetar cerca de 56 bilhões de reais na economia. E você pode fazer a consulta pelo telefone 135, que é direto na central de atendimento, pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. E a Polícia Federal desarticulou 2 grandes quadrilhas do tráfico internacional de drogas após mega operação. Uma das ações aconteceu no Rio Grande do Sul e desmontou uma facção criminosa que tinha conexões com traficantes na Bolívia, ligados ao cartel mexicano de Sinaloa. Foram cumpridos 66 mandados de prisão e 58 prisões efetivas. A droga era transportada em jatos de luxo para a Europa e em hidroaviões. A polícia entrou em residências de alto luxo e apurou que o grupo vendia as drogas para financiar a compra de armas, que podiam ser usadas pela própria facção ou alugadas para assaltos e roubos. E nos destaques internacionais, após um mandato assolado pela crise, Emmanuel Macron se tornou o primeiro presidente a conseguir a sua reeleição na França desde 2002. Em discurso, o presidente afirmou que seu principal desafio será unir o país e que seu novo mandato não será de continuidade. O presidente francês, o centrista Emmanuel Macron, prometeu neste domingo que responderá ao descontentamento dos eleitores de extrema-direita na França. Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception sociale. Finalmente falo com todos aqueles que votaram em Madame Le Pen, que estão decepcionados esta noite. A partir de agora não sou mais candidato de um lado, mas o presidente de todos. Parce que, dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Emmanuel Macron foi reeleito neste domingo com cerca de 58% dos votos. Le Pen teve aproximadamente 42%. Et je sais que pour nombre de nos compatriotes, é preciso encontrar uma resposta para a raiva e as divergências que levaram muitos de nossos compatriotas a votar na extrema-direita. Será minha responsabilidade e dos que estão ao meu redor. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent. Macron se tornou o primeiro presidente a conseguir sua reeleição na França desde 2002. Entre suas promessas de transformar a França estão o renascimento da energia nuclear, alcançar a neutralidade de carbono até 2050 e sua medida impopular de aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 65 anos, embora já tenha dito que está disposto a limitar aos 64 anos. Macron espera concluir também seu ambicioso programa de reformas interrompido pela pandemia e, para isso, deve primeiro alcançar a maioria parlamentar nas eleições legislativas de junho. A título de curiosidade, os franceses que moram no Brasil votaram no segundo turno da eleição presidencial no sábado, um dia antes dos eleitores europeus. E olha só, se dependesse desses franceses, Emmanuel Macron teria sido reeleito com uma margem muito mais significativa. Por aqui, ele obteve 88,9% dos votos, um resultado melhor do que ele obteve em todo o território francês. Líderes mundiais cumprimentaram Macron pela vitória na França. Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, destacou a importância da parceria entre os dois países.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou neste domingo o colega francês Emmanuel Macron por sua reeleição, referindo-se à França como um parceiro-chave diante dos desafios globais. Espero seguir com nossa estreita e contínua cooperação, incluindo o apoio à Ucrânia, a defesa da democracia e a luta contra as mudanças climáticas, declarou Biden. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, também parabenizou o presidente francês Emmanuel Macron por sua reeleição e disse que Washington espera uma cooperação ainda mais estreita com Paris. E após Macron ter sido consolidado novamente presidente da França, um incidente entre a polícia e um outro veículo com 3 ocupantes causou a morte de 2 em Paris. Policiais abriram fogo neste domingo no centro de Paris contra um veículo que tentava atingi-los, matando 2 pessoas. O carro estava indo na contramão na Pont Neuf e acelerou em direção aos policiais, que dispararam, segundo os agentes. Os 2 ocupantes do veículo morreram e um terceiro ficou ferido. O local do incidente tinha uma grande presença policial. A promotora Laure Becot chegou ao local e abriu uma investigação por tentativa de homicídio voluntário de autoridades do poder público. O incidente ocorreu horas depois que o presidente francês Emmanuel Macron foi reeleito, vencendo Marine Le Pen em uma disputa em que a extrema-direita chegou perto do poder. Agora a gente fala sobre a situação da Ucrânia após 2 meses de invasão russa. O presidente ucraniano e os secretários de Estado e de Defesa dos Estados Unidos, Antony Blinken e Lloyd Austin, se reuniram em Kiev neste domingo. Este foi o primeiro encontro de Volodymyr Zelensky com os representantes do governo dos Estados Unidos na Ucrânia desde o início da invasão. O encontro foi principalmente para tratar do fornecimento de armas para a Ucrânia. Após a visita a Kiev, o secretário de Defesa afirmou que os Estados Unidos querem armar a Ucrânia até ver a Rússia enfraquecida. Austin e Blinken avaliaram que Kiev tem condições de vencer a guerra desde que tenha os armamentos certos. Após a Ucrânia ter proposto uma rodada especial de negociações com a Rússia para discutir o destino de civis e soldados ucranianos, a Rússia anunciou nesta segunda-feira que abrirá um corredor humanitário em Mariupol, cidade que os russos afirmam terem conquistado. Segundo o Ministério de Defesa russo, as tropas não farão ataques nesta manhã ao complexo de Azovstal, que é a metalúrgica onde soldados e parte dos moradores que permanecem em Mariupol estão escondidos. Além deles, Kiev diz que mais de 100 mil pessoas ainda estão na cidade. E na Nigéria, uma verdadeira tragédia. Uma refinaria ilegal de petróleo explodiu na sexta-feira e pelo menos 110 pessoas morreram. Inicialmente foram reportadas 80 mortes, mas muitas pessoas não resistiram aos ferimentos. O local da explosão estava cheio de veículos e tambores carbonizados, usados para transportar o petróleo roubado. A explosão registrada é a mais recente de uma longa série de incidentes no país, o maior produtor de petróleo da África, onde esse tipo de acidente é frequente. Na região petrolífera do delta do Níger, criminosos de algumas comunidades locais vandalizam rotineiramente oleodutos para transferir e roubar petróleo que é refinado em locais clandestinos para ser vendido no mercado paralelo. Mudando de assunto, o número de casos de hepatite infantil por causa desconhecida tem preocupado as autoridades do mundo todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, foram registrados pelo menos 169 casos em 12 países até o dia 21 de abril. A maioria deles foram notificados no Reino Unido, que registrou 114 casos. A doença tem atingido crianças e adolescentes entre 1 mês de vida e 16 anos de idade, sendo que 17 destas crianças, cerca de 10% do total, precisaram de transplante de fígado e uma morte foi relatada. De acordo com a OMS, muitos pacientes apresentaram sintomas gastrointestinais, incluindo dor abdominal, diarreia e vômitos, antes da evolução para a hepatite aguda. A maioria não apresentou febre e os vírus comuns que causam a doença não foram detectados em nenhum destes casos. E agora a gente vai falar sobre um novo caso de ebola que foi confirmado no noroeste da República Democrática do Congo. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Biomédicas,
4 meses após o último surto, um homem de 31 anos, morador da cidade de Bandaca, foi diagnosticado com a doença. O paciente começou a apresentar sintomas no dia 5 de abril, mas não procurou atendimento por mais de uma semana. No último dia 21, ele foi internado num centro para o tratamento de ebola, mas não resistiu e morreu no mesmo dia. A cidade, que é um lugar de grande comércio e fica às margens do Rio Congo, enfrentou 2 surtos anteriores, em 2018 e em 2020. E a OMS confirmou que os esforços para conter a doença já estão em andamento. O Congo passou até hoje por 13 surtos de ebola e o último deles aconteceu no leste. Infectou 11 pessoas e matou 6 delas. A seguir, a gente atualiza os números da pandemia e você confere uma reportagem especial sobre o trânsito no Brasil, que mata 4 pessoas por hora. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E agora a gente confere os números da pandemia. O país confirmou mais 36 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 662.646. Também foram registrados 3.809 novos registros de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.349.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 98 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 38% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 13.835 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 38% em relação a 2 semanas. E agora vamos dar uma olhada em como está a vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 426.646.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83% da população, enquanto 76,57% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço, a chamada terceira dose, chega a 40,4% dos brasileiros. E cerca de 57% das crianças já foram vacinadas contra a Covid. E o aumento das mortes por Covid em Xangai preocupa o governo chinês, que alerta para uma situação difícil em Pequim. Neste domingo, autoridades confirmaram 39 óbitos pela doença na maior cidade chinesa. Com isso, já são 87 mortes nos últimos dias em Xangai, que registrou quase 22.000 novas infecções por coronavírus. A China, segunda maior economia do mundo, tem lutado para erradicar seu pior surto de Covid em 2 anos, com bloqueios severos e testes em massa. Enquanto isso, na capital Pequim, foram relatadas 22 novas infecções, após avisos de um alto funcionário da capital de que a cidade deve tomar medidas urgentes. E olha só, a Covid-19 levou a economia de Xangai, que é a cidade mais populosa da China, a desacelerar no primeiro trimestre deste ano em relação ao final de 2021. Ela foi prejudicada por diminuições na produção industrial e nas vendas do varejo, que são atividades bastante atingidas pela pandemia. O PIB de Xangai cresceu 3,1% nos 3 primeiros meses de 2022, enquanto que o Produto Interno Bruto do país avançou 4,8%. Em janeiro e fevereiro, a operação econômica da cidade ficou estável, mas em março, com o surgimento de uma nova onda de coronavírus, a estabilidade econômica foi seguida por declínio, com o decreto do lockdown em 2 etapas, confinando 25 milhões de pessoas. E agora, mudando de assunto, 4 pessoas morrem por hora no trânsito brasileiro e os motociclistas são as principais vítimas. Os dados são do DataSUS, do Ministério da Saúde. A
As imagens gravadas por câmeras de segurança impressionam. Todos os dias, acidentes como esses tiram a vida de quase 100 brasileiros. Um problema de saúde pública, tratada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária como uma epidemia. Durante agora o Covid-19, nós tratamos como duas epidemias. A própria epidemia do Covid e também a epidemia do trânsito, que são duas coisas que aconteceram ou que acontecem, no caso do trânsito, todos os anos. E a gente não tem um mecanismo de saúde ou um mecanismo que a gente consiga implementar, que a gente consiga reduzir de forma drástica esses acidentes ou esses sinistros que acontecem, no Brasil. Segundo divulgação do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil está em 5º lugar entre os países com mais mortes provocadas pela violência nas ruas e estradas. Por isso, os acidentes de trânsito estão entre as causas que mais tiram anos de vida dos brasileiros, apesar do número de vítimas ter caído nos últimos anos. Entre 2011 e 2020, a redução foi de 30%, mas ainda está a alguns passos de bater a meta de corte de 50%, estipulada pela Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas. Houveram diversas ações no Brasil, mas não foi o suficiente para chegar nos 50%. Chegamos a 30%, 35% como uma média histórica desses 10 anos, que houve essa ação da OMS, da ONU. Agora, nós temos mais 10 anos para tentar nova redução, 50% em cima dos números que fecharam a primeira década. As principais vítimas da violência no trânsito no país são os motociclistas entre 19 e 35 anos do sexo masculino. Fato que estaria diretamente relacionado ao aumento da quantidade de motocicletas no país nos últimos anos, especialmente para os serviços de entrega. O nosso comércio, vamos falar assim, ele virou todo online na sua maioria. Então, houve um incremento de necessidade que esses veículos, as motocicletas principalmente, fossem para a rua. Nós tivemos um incremento muito grande de motociclistas. Nem todos estão bem preparados como a gente gostaria que fosse. Então, o que acontece? Eles estão mais sujeitos a serem vítimas dos acidentes de trânsito que estão acontecendo. Em 2006, o Brasil contabilizava 27 milhões de carros e 9 milhões de motos em sua frota. E em 2020, esses números saltaram para 58 milhões de veículos de passeio e 28 milhões de motocicletas. Ou seja, enquanto a frota de carros dobrou, a de motos triplicou. E, em paralelo, cresceram os óbitos desses condutores. Enquanto em 1996 foram registradas 725 mortes de motociclistas, em 2020, mais de 11.500 morreram no país e passaram a corresponder a 36% do total de vítimas do trânsito. Um número 18 vezes maior do que nos anos 90, quando essas mortes representavam apenas 2% do todo. Entre os ocupantes de carro, naquela década, eles eram 10% das vítimas fatais e agora são 20%. Já o número de pedestres mortos caiu bastante, passando de quase 13 mil em 96 para 5 mil em 2020. E a razão para essa queda pode estar na melhoria das políticas de trânsito. A maioria das cidades começaram a reduzir as velocidades das suas vias, passando daqueles 60 para 40, dos 50 para 30, e de certas formas começaram a criar também as vias calmas, onde você consegue transitar em velocidades menores. Também foram aumentadas a questão da fiscalização, ou colocaram mais radares, mais sinalizações. Então, desta forma, você consegue reduzir um pouco essa velocidade, que vai reduzir também a forma do impacto, trazendo muito menos mortes. O especialista ressalta que a legislação brasileira de trânsito é exemplar. Proíbe o condutor de dirigir alcoolizado, exige o uso do cinto de segurança e o uso da cadeirinha para crianças e ainda obriga a utilização do capacete para motociclistas. Eu acho que a gente tem leis que complementam a necessidade da segurança. E isso nós temos que valorizar. O que não acontece é que muitas das pessoas, quando fazem a formação para tirar a carteira de habilitação, não levam em consideração essas regras que estão colocadas. É por isso que as estatísticas da violência no trânsito ainda são assustadoras.
90% dos acidentes são causados por imprudência, ou seja, fatores humanos, enquanto os outros 10% se dividem entre problemas mecânicos dos veículos e de infraestrutura das vias. Portanto, a redução das tragédias, segundo o vice-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, está diretamente ligada à educação e à mudança de comportamento. O primeiro momento é o seguinte: vamos dizer para as crianças ou para as pessoas que estão se formando, é a educação. Para que ele tenha cidadania e entenda o espaço que ele vai ocupar e a responsabilidade que ele tem. Agora, aquele que já está no trânsito, como é que você muda o comportamento dessa pessoa? Isso a gente tem que todos os dias falarmos, né, para as pessoas, para os condutores, da responsabilidade que eles têm. Para isso, segundo ele, também é necessário o aumento da fiscalização. Isso vai trazer uma mudança de comportamento, que é o que a gente busca, né? Com essa fiscalização presente e vista pelas pessoas, você começa a mudar o seu comportamento para reduzir a sua velocidade e prestar mais atenção na via e na segurança que você tem. Existe um estudo, e a gente fala sobre isso, que você por dia toma cerca de 30 mil decisões na sua vida, né? Desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Então, o trânsito entra também nessas decisões. 2 segundos ou 3 segundos de uma decisão errada pode custar a vida da pessoa. Esse assunto é muito sério, é preciso ter responsabilidade no trânsito. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações para você. E à 1 da tarde, eu te espero. Até lá!